Em Vida Eterna, Respostas da Ciência. Hoje, para mim, é motivo de grande satisfação poder apresentar o meu amigo Alex Gomes Marim. Ele é físico teórico e neurocientista. Amigo Alex, muito obrigado e por ter aceitado este convite que para mim tem uma grande importância dentro do conteúdo da minha mensagem. Obrigado, amigo Alex. Alex Gomes Marim é um renomado físico teórico e neurocientista. Suas investigações se focam no estudo da mente humana no contexto do mundo real, abrangendo o que ele denomina os limites da consciência, um domínio peculiar e fascinante, onde o mistério se encontra muitas vezes com o preconceito. Alex é doutor em Física Teórica da Universidade de Barcelona. Foi investigador pós-doutoral no Centro de Regulação Genómica no Centro Champalimaud para o Desconhecido, em Lisboa. Desde 2016 é investigador principal no Instituto de Neurociências de Alicante. Atualmente, ele é professor associado do Conselho Superior de Investigações Científicas e também diretor do Paris Center na Toscana italiana, um centro dedicado à exploração da intersecção entre ciência, arte e o sagrado. Em 2021, teve uma experiência próxima da morte e desde então tem trabalhado para integrá-la em seu âmbito pessoal e profissional. Amigo Alex, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado este convite. A formação médica que recebemos na Faculdade de Medicina se fundamenta no método científico cartesiano e newtoniano, o que eu ministrei aos meus estudantes na Faculdade de Medicina e Odontologia da Universidade de Barcelona, no campus de Bellvitge, e também aos meus residentes no Serviço de Cirurgia. O método científico cartesiano estuda o mundo macroscópico e objetivo e se baseia em uma ontologia materialista com dualismo, com localidade, continuidade no movimento e com um claro determinismo. Com estes princípios, a visão estrutural do ser humano, segundo o método cartesiano-newtoniano, podemos defini-lo como corpo, que é matéria e mente, com todas as atividades mentais, anímicas, memória, consciência, emoções, sentimentos. E do ponto de vista do método científico, toda a atividade mental é considerada como um epifenómeno da matéria, ou seja, que é secundário à atividade metabólica, às reações bioquímicas que ocorrem dentro dos nossos neurónios. Com este objetivo, o próprio Descartes definiu a vida como penso, logo existo. Mas isso também tem como consequência que a morte física, que pela segunda lei da termodinâmica, que tudo tem tendência à desordem, à entropia, supõe a morte, desestruturação e morte celular. Portanto, paramos de pensar. Em consequência, deixamos de existir. Segundo o método científico, a morte física supõe o fim da nossa existência. Ao longo da minha vida profissional, eu atendi pacientes diagnosticados com morte clínica por diversas causas. No âmbito cirúrgico, as causas mais frequentes são traumatismos, hemorragias graves, situações de anemia aguda, choque séptico, choque anafilático, inclusive em complicações em cirurgias muito complexas perioperatórias. Estes pacientes, aplicando as medidas de reanimação cardiorrespiratória, hoje bem protocoladas, conseguimos recuperar alguns. No primeiro minuto, até 33. Minha surpresa foi que alguns desses pacientes que recuperamos da morte clínica objetivada com eletrocardiograma plano e eletroencefalograma plano a partir dos 15, 20 segundos, manifestaram uma série de vivências e experiências que coincidiam exatamente com o intervalo de tempo em que estavam clinicamente mortos. Isso, logicamente, ia totalmente contra meus princípios científicos cartesiano e newtoniano.
Essas vivências e experiências que definimos como experiências próximas da morte, muito bem definidas por Bruce Greyson, professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia, que as define como vivências subjetivas, profundas, com um componente transcendente que se apresentam em pacientes em situação de morte. Próxima de ser definitiva e que se manifestam como uma saída do corpo e que transcendem o espaço, o tempo e o ego. Essas vivências ou experiências próximas à morte, do ponto de vista do método científico, não têm nenhuma justificação. A primeira pergunta que me fiz diante deste fenómeno é: como pode ser que de umas reações bioquímicas no interior e das nossas neuronas, que são moléculas, ou seja, partículas materiais, da reação de partículas materiais, nos deem, em primeiro lugar, manifestações anímicas que não têm substrato material, mas estejam, por exemplo, memória, consciência, sentimentos, pensamentos, recordações. Eu não tenho uma explicação científica desse fenómeno. Hoje tenho a sorte de ter aqui um neurocientista e o que vou perguntar primeiro ao meu amigo Alex, como neurocientista especialista, há alguma explicação científica que nos possa justificar, com alguma teoria demonstrada, que de reações bioquímicas de moléculas materiais dentro dos neurónios se produzam fenómenos anímicos sem substrato material, pensamento, memória, consciência, etc.? Existe? Obrigado pelo convite. Que bom estar aqui. Valeu, Alex. Uma forma talvez de responder a esta pergunta é eu gosto de voltar ao princípio da ciência, ou o que chamamos de ciência ou o método científico, essa maneira tão maravilhosa, tão incrível e tão bem-sucedida de conhecer a realidade, que foi fundada há 400 anos com Galileu. E Galileu fez uma coisa, bem, disse muitas coisas fundamentais para entender a ciência, não é? Que tem a ver com a matematização do real com os experimentos, mas também fez uma separação. E eu gosto de contar assim, disse algo como: na natureza há dois tipos de coisas, umas que viajam em primeira classe e outras que viajam em segunda classe. O que isso quer dizer? Que o que se deixa medir e matematizar mais facilmente, isso é o que a ciência vai estudar primeiro. E daí então surge a astronomia, a mecânica, a física, a biologia, a química. E deixou para mais tarde o que realmente mais nos importa: o amor, a dor, os sentidos. Deixou para mais tarde e eu acho que nos esquecemos. E 400 anos mais tarde, de fato, nos anos 90, foi quando se começou a estudar a consciência nos laboratórios. E como em toda esta trajetória, a ciência se misturou com o materialismo, que é uma ideologia filosófica. E muitas vezes pensamos que uma coisa é a mesma, que se você faz ciência tem que ser materialista. Mas há outras opções filosóficas, outras visões de mundo, em que esses fenómenos que estamos estudando e que tanto nos interessam são possíveis. Enquanto se fizermos ciência cartesiana materialista, todos esses fenómenos não têm cabimento algum. E é por isso que primeiro é preciso desativar esta ideologia para que pelo menos esses fenómenos sejam possíveis. E depois veremos como os estudamos, como os entendemos e como os explicamos. Claríssimo, entendo perfeitamente que com uma visão materialista pura não tem justificação, mas separando desse ponto de vista filosófico, a tem. Amigo Alex, você teve uma experiência próxima da morte. Me interessa muito que uma pessoa que é neurocientista e físico teórico nos conte realmente uma vivência como uma experiência próxima da morte. Seu relato com certeza terá conotações que uma pessoa sem conhecimentos científicos ou físicos tão profundos não conseguiria expressar. Por isso, agradeço-te infinitamente que comentes a tua experiência de quase morte. Será um prazer e uma honra fazê-lo aqui. Eu tenho uma peculiaridade, mas é muito simples. Eu sou um físico teórico, neurocientista que quase morreu. É a única coisa. E eu estive no túnel, agora te conto. E quando voltei e me recuperei da cirurgia, etc., então primeiro tentei integrar essa experiência na minha vida pessoal. Não há outra opção.
que significa isto para mim, para a minha vida agora, para o futuro, para as minhas filhas, a minha relação de casal, etc. Mas também decidi que a ia tentar integrar profissionalmente. E creio que essa é a dupla vertente interessante que podemos também comentar hoje, não é? O que essa experiência me diz, não só como Alex, como ser humano, mas como alguém que foi formado, às vezes até deformado, adestrado, instruído em física e neurociência. O que a física e a neurociência me dizem sobre o que me aconteceu, não é? Se quiseres, conto a experiência primeiro. A experiência, por favor. Além disso, hoje é um aniversário curioso, 4 anos, não da experiência, mas desde que fui ao hospital. Fui ao hospital por um sangramento que tinha no estômago. Além disso, é a sua especialidade, obviamente. Sim, é meu forte, exato. Eu tive um sangramento no estômago. Então, eu não sabia de onde vinha o sangramento. Fui ao hospital de urgência e durante muitos dias, 9 dias facilmente, os médicos ficaram procurando de onde vinha, em todo o sistema digestivo, de onde vinha o sangramento. Então fui perdendo sangue aos poucos. Às vezes conto como se houvesse um vazamento no banheiro, não há problema se o detectares em meia hora, mas se demorar mais de uma semana, foi o que me aconteceu. Perdi muito sangue e fui perdendo a vitalidade. Desmaiei no primeiro dia e não me deixaram mais levantar da cama. Naquelas 2 semanas no hospital perdi 13 quilos, ou seja, tive uma transformação. Quando falo sempre, por isso a voz fica assim. E, bem, me aconteceram 3 coisas. Temos tempo para o senhor falar? Sim. Numa tarde de quinta-feira em que eu estava sozinho, me mudaram de ala do hospital, num quarto onde eu estava sozinho. Minha mulher ia e vinha, coitada, como uma louca com as crianças. Eu estava totalmente sozinho. Quando eu adormecia, sentia que a minha consciência, quando a luz se apagava e se acendia, é como se eu notasse que ao adormecer, os fusíveis da casa caíam. E então eu acordava assustado, porque percebia que não só adormecia, mas que minha mente se ia. E assustado, chamava as enfermeiras que vinham e diziam: está tudo bem, tranquilo. Isso foi o primeiro. O que se seguiu, que contei poucas vezes, foi que tive às vezes chamamos sonho, mas creio que é uma visão. É uma visão. Tive uma visão em que havia um carnaval, bombeiros, desaparecia todo o mundo e de repente estava num povo antigo, com o chão de pedra, e saíam uns animais gigantes, 5 ou 6 metros, animais híbridos. Imagina uma girafa com cabeça de leão, um tigre com cabeça de crocodilo. E esses animais tinham fogo em sua cabeça, um fogo maravilhoso que não queima. E eles andavam e se colocavam sobre mim sem me pisar com suas grandes patas e dobravam a cabeça e apunham sobre a minha cabeça aquele fogo. Um após o outro, esses animais foram passando e colocando seu fogo na minha cabeça e depois se transformaram em tapetes voadores coloridos e voaram para as montanhas. Isso curiosamente não costumo contar, porque as pessoas me dizem: bem, conta a experiência de quase morte, a do túnel, que agora mesmo também te conto, foi bem breve. Mas ultimamente, refletindo sobre isso, acho que chamamos de sonho, acho que esta visão foi uma bênção, não sei. E acho que tem muito mais significado do que eu lhe dei quando aconteceu, né? Porquê? Porque tem algo a ver com a consciência. Mas bem, podemos deixar simplesmente que eu tive esse sonho, visão imediatamente depois daquele episódio em que eu sentia que ia desmaiar e também antes da própria experiência de quase morte. E agora a experiência de quase morte, como vai? Cinematograficamente, em 7 segundos se conta. Eu estou num túnel, que é um poço, na verdade. Ou seja, eu estou olhando para cima e lá em cima há 3 figuras que me estão esperando. À contraluz eu as vejo suas silhuetas, mas sei quem são cada uma delas, não tenho dúvida, e a luz é amarela, a palma e muito forte, e eu naquele momento sei, e isso é muito importante quando conto, não penso que eu creio que, eu sei, tenho a certeza de que estão me recebendo e que se aceitar a ajuda, vou morrer, eu sei. E ao mesmo tempo, e isso também li muitas vezes, li depois de ter tido a minha telepaticamente, a comunicação é telepática, poderíamos dizer. Não falo com eles, sinto e sei o que eles estão propondo e o que eu estou sentindo. Eu lhes dou as graças e lhes digo que ainda não.
eu decido voltar e nesse momento estou tranquilo. Não estou com uma alegria absoluta, mas eu estou muito tranquilo nesse poço. Sei o que acontecerá e só agradeço e volto. Essa é a minha experiência de quase morte. Os pacientes que atendi e tiveram uma experiência de quase morte insistem muito em alguns aspectos. Em primeiro lugar, comunicam-se com os seres que contatam durante a experiência de quase morte por via telepática, ou seja, telepaticamente. Em segundo lugar, me comunicam ou me notificam que, ao encontrar seres conhecidos que identificam perfeitamente durante a experiência de quase morte, se comunicam com eles por via telepática. Em terceiro lugar, eles também me relatam que suas vivências se movem no tempo apenas no momento atual, no presente. Ou seja, embora alguns deles me relatem que veem sua vida como se fosse em um filme, sua vida passada, presente, inclusive alguns me falaram de futuro. E tudo o veem no presente, no momento atual. Outro aspecto que me notificaram também é que não há neles uma relação de tempo e espaço. Ou seja, por exemplo, se querem estar nas antípodas, há casos descritos que falam das antípodas, pacientes reanimados nos Estados Unidos falaram do que acontecia naquele momento nas antípodas, só pensando que querem estar nas antípodas, automaticamente se encontram. Ou seja, que há uma transferência de informação de possibilidade independente do espaço e do tempo. E outro ponto que eles também falam é na volta. A grande maioria dos pacientes que eu atendi não querem regressar. A situação é tão prazerosa, de tanto bem-estar, de harmonia e de amor, que preferem ficar naquela situação. No entanto, tenho outros, inclusive um médico, que ele voluntariamente quis regressar. Disse que queria regressar com a sensação exata do que tu contavas. Se eles passam uma barreira, um nível ou algo que eles notam, já não podem regressar. Então, eles são conscientes e não aceitam ficar definitivamente na outra dimensão e regressam voluntariamente. Você vivenciou esses aspectos e eu gostaria também, se pudesse me dizer, você identificou as 3 pessoas ou as 3 imagens que você viu? Porque eles insistem que as reconhecem perfeitamente. Sim, todos esses aspectos, você os vivenciou? Nem todos, alguns sim. Por exemplo, eu não tive uma visão de toda a minha vida ao passar. Sabemos, né, os que nos dedicamos a isso, que existe a escala de Bruce Grayson, a escala de Grayson. Sim, dos 16 itens. Exato. E dá para marcar os que sim e os que Certo. não. A minha, e às vezes brinco, seria uma experiência de quase morte light e outras bem mais. Completas e parciais. Sim, e é bom frisar que eu não estava em parada cardiorrespiratória, é algo que as pessoas precisam entender, eu acho. Não precisa estar clinicamente morto, que casos são interessantes para estudo científico. Há toda uma constelação. Inclusive, eu já encontrei casos de mulheres grávidas dando à luz que naquele momento saem do corpo. Ou seja, há uma fenomenologia amplíssima, não é? Bem, voltando à pergunta, sim, há aspectos que sim, que eu também já vivi e outros que não. Eu partilho também o que dizes e é preciso dizer bem claro, creio a todos. O que se vive ali não é só real, é hiperreal. O que se vive é hiperreal, não é comparável a um sonho. Chamamos de sonho porque é outro estado de consciência, talvez, e é um que temos à mão. Ou seja, bem, se não é vigília, será sonho. Mas essa realidade é mais realidade que a realidade. Para quem não o viveu, terá que, por enquanto, acreditar nisso ou colocá-lo numa caixa de ceticismo que depois podemos tentar completar ou ajudar as pessoas a entender, caso não o tenham vivido. Mais coisas para dizer. Bem, sobre essas figuras, não costumo dizer quem são. Talvez em privado eu diga, mas poderíamos, para começar, não eram familiares, que muitas vezes me contactam sobre familiares. É bem comum. Bem comum, bem comum. Eu o chamaria de guias espirituais. Eram 3 guias espirituais muito próximos e conhecidos para mim. Naquele momento não me surpreendi, mas depois sim. Depois, quando pensava nisso, digo, uau, se isso é a recepção para o que for, o que há depois, que linda recepção. Espero que estejam lá quando eu morrer, de verdade, me recebendo como conversávamos outro dia no jantar. Ou seja, era algo muito bonito de dizer, uau, estes guias, estes avatares, estas pessoas tão especiais estão aqui para mim. Que maravilha.
Mais uma coisa que eu acrescentaria é que, e quero te agradecer pelo teu trabalho e pela tua mensagem, e é porque já chega, e aqui me vem a veia ativista, já chega de chamarem as pessoas de loucas ou tontas por terem tido e contado estas experiências. E essa é uma das razões pelas quais eu a conto, porque parece que se vem alguém que está bem inserido no meio científico e ainda por cima lhe aconteceu isso e ainda por cima eu a conto, eu sinto que tu fazes o mesmo numa escala muito maior, dar voz para que as pessoas possam ter voz, dizer às pessoas, se vos aconteceu isto, não estão loucos e não são tolos. E chega de que os divulgadores científicos, ou quem quer que seja, diga às pessoas o que podem e o que não podem sentir ou experimentar. Chega disso e, sobretudo, quando é algo tão maravilhoso e tão transformador, porque isso também te transforma a vida. Te agradeço infinitamente estas palavras, porque na tua boca têm um valor extraordinário. Dão uma solidez à nossa mensagem, a isso que você está dizendo, ajudando as pessoas a compreender que aqueles que tiveram essa vivência não são loucos nem têm alucinações. Há casos, você sabe, na biografia mundial, que por manifestar e contar repetidas vezes sua experiência de quase morte, foram diagnosticados como psicopatas e receberam tratamento psiquiátrico por medo. As pessoas. Acho que podemos ajudar muito a abrir esta porta de compreensão para a humanidade de que isto é um fenómeno muito evidente. São milhares de casos descritos e que é uma realidade dentro da espécie humana. Não há que se assustar. É normal que nos possa acontecer isto. Com licença, a novidade é que a ciência decidiu começar a estudá-las. Este ano completam-se 50 anos do livro de Raymond Moody, exato. É como o ponto de partida para o estudo científico das experiências de quase morte, mas sempre houve. Todas as tradições o contêm em seus ensinamentos, em suas histórias. A novidade é que agora a ciência, uma parte, decidiu estudá-las. E é graças a, insisto, pessoas como você e a muitos outros pioneiros, como Bruce Grayson, Raymond Moody, Pim Van Lomen, etc., que, tendo essa posição de autoridade como médicos, foram suficientemente humildes para ouvir o que os pacientes tinham a dizer. Há duas coisas aqui, dois fenómenos, brevemente. Uma é a tecnologia para reviver pessoas. A tecnologia avança e se pode reviver pessoas. Ponto número 1. E segundo, o doutor está disposto a ouvir as histórias. E se não tivessem ouvido, isto não estaria acontecendo. Então, obrigado de novo. Você é muito gentil comigo. Obrigado. Eu falava a princípio. Falei com neurologistas, com psiquiatras, psicólogos. Logicamente, são médicos e têm a formação cartesiana como eu tinha. Automaticamente, eles me responderam: não se preocupe. Estas são alucinações em consequência do sofrimento neuronal pela falta de irrigação. Sabemos que os neurónios são sensíveis à falta de irrigação cerebral. São alucinações. Então, o que fiz foi analisar as características da experiência de quase morte e as de uma alucinação. Eu vejo que não coincidem em nada. A experiência tem uma estruturação lógica onde a alucinação é absurda. O paciente se lembra toda a vida da experiência, a alucinação se esquece, não querem nem saber. Condiciona um impacto psicológico importante a experiência de quase morte. Na alucinação, nada. Tu estás de acordo que são duas entidades que clinicamente são totalmente distintas, não têm pontos de conexão alguma. Esta não é a minha especialidade, mas pelo que li e pelos profissionais com quem falei, parece que tem bem claro que isto não é tão facilmente catalogável como uma alucinação e pronto. Aqui o problema, voltamos ao materialismo, e não faz mal, não faz mal, se o considerarmos como hipótese, está tudo bem. O que quero dizer com isso? Durante muitos anos, os cientistas materialistas nos disseram: sabemos que não, sabemos que não. E agora, o que está acontecendo é que viramos essas palavras e agora dizemos: não sabemos. E queremos saber mais. Isso é uma mudança espetacular. O que acontece? Que quando discutes com alguém que sabe muito do cérebro, mas a sua ideologia é materialista nesse sistema operativo no Windows 95, para os que somos um pouco mais velhos, não se pode instalar o software de que esteja a acontecer algo que vá além do cérebro. Que a mente vá além do crânio, que saia do cérebro, é inconcebível. Então, eu acho que um bom ponto de partida é: não sabemos se vamos investigar mais e vamos poder fazer o que você disse, não é? Vamos poder descartar hipóteses.
alucinação? Parece que não. Bem, o que nos resta, não é? E vamos avançando, mas sempre de uma boa ignorância, de não partir de um dogmatismo em que já se sabe a resposta, que é o que acontece muitas vezes, e a resposta, insisto, para aqueles que creem, porque é a sua crença que o universo é só matéria e que a mente, como mencionavas no início, a consciência é um epifenómeno, pois para essas pessoas, quando o cérebro se desliga, a mente se apaga e pronto, não há mais nada a investigar. E eu acho que a única coisa que pedimos é, bom, ponhamos na mesa como hipóteses, mas há outras hipóteses que valem a pena ou valem a alegria de investigar. Eu queria também te comentar o seguinte: nas experiências de câncer e morte, eu vi que há dois tipos de fenómenos. Uns fenómenos que são objetiváveis e outros que são transcendentes, que logicamente não podemos, com o método habitual cartesiano e newtoniano, evidenciar ou demonstrar. Quanto aos que são evidentes que podemos objetivá-los, temos, por exemplo, eu tenho experiências, mas pacientes espetaculares que durante a morte clínica que eu estava reanimando me contaram exatamente tudo o que estava acontecendo no departamento, por exemplo, do serviço de urgência em cada uma das dependências, que eu depois comprovei e posso certificar que é verdade. Que nos reconheceu uma paciente que nos conhecia e entrou em morte clínica e identificou com nome e sobrenome toda a equipe que a estava reanimando. Ou seja, tenho uma série de provas. Outro teste atual também que os neuroradiologistas estão fazendo, que são as práticas de Esperi, de uma ressonância magnética funcional em pacientes que tiveram uma experiência de quase morte há algum tempo. Então pedem que manifestem ou contem toda a sua experiência com detalhes enquanto a ressonância magnética é realizada. Tem sido observado que, ao comentarem um objeto que lhes chamou a atenção, que nunca tinham visto nem voltaram a ver só durante a experiência de quase morte e que condicionou seu interesse, ou seja, provocou memória, eles têm memória. Ao manifestá-lo e contá-lo durante a ressonância magnética, o lobo occipital é ativado. Os mesmos neurologistas que são contra a aceitação da experiência de quase morte ficaram surpresos e me disseram: este paciente tem memória deste objeto. Aqui intervêm os neurónios espelho e finalizam-me dizendo: este paciente realmente viu o objeto e não mente. Então eu lhes digo: como pode ser se eu o tenho clinicamente morto e estou reanimando-o e este objeto está à distância e você me garante? Ele diz: só posso te garantir que ele realmente viu o objeto. Ou seja, que temos uma série de provas objetivas cada vez mais que nos permitem dizer que isso é real, não é uma invenção, um sonho, uma alucinação. Agora, bem, entramos no capítulo, digamos, não polémico, mas mais difícil de demonstrar, que são os fenómenos transcendentes. Por exemplo, que me dizem: a mim, contem-me que viram um familiar já falecido. Eu não sei se o viram, se veem uma luz, se viram a sua vida. Eu não posso objetivar tudo isso. Então, aqui vem o problema. Se do ponto de vista do método científico é impossível conseguir demonstrar isso, então o que eu fiz foi dar um passo adiante e entrei em outra disciplina. O método científico estuda o objetivo, o macroscópico. Mas então entramos num mundo microscópico, que é verdade, que é a física teórica, a mecânica quântica, a quântica. E aqui sim, eu estou realmente satisfeito por ter aqui ao lado um físico teórico, um especialista em quântica. Eu não sou físico teórico, sou um amador, li algumas coisas, fiz um curso, mas logicamente meus conhecimentos são rudimentares. E talvez eu tenha dito em algum momento alguma coisa que na verdade possa ser discutível. Eu aceito e estou sempre disposto, repito, a mudá-lo se uma pessoa experiente me provar o contrário. Então, eu queria te perguntar, ao entrar no mundo da quântica, a primeira coisa que me chama a atenção, é que o conceito estrutural do universo muda rotundamente. No macroscópico, dissemos que é uma ontologia materialista. Quando entramos na quântica, o elemento estrutural é a energia. A energia nem se cria nem se destrói, se transforma, potencial, cinética, calorífica, eletromagnética, o que quiser. E em terceiro lugar, está em contínuo estado vibratório, as ondas, e se propagam ondas eletromagnéticas. Você, como especialista, pode ou concorda em acrescentar algo mais? Em relação ao conceito estrutural,
Passamos de matéria macroscópica objetivável para um mundo que já não podemos objetivar. Vamos estudar algumas partículas, átomos que não vemos. Estudaremos seus efeitos, suas interações e os expressaremos com fórmulas matemáticas. A matemática, a linguagem da física teórica. Você está totalmente de acordo com esses aspectos que eu li e me explicaram, dos quais, repito, não sou especialista? Vamos a isso. Vamos a isso. Mas antes, adoro este ritmo. Se não te importas, podemos dar um passo atrás, porque quero dizer umas coisas sobre liberdade, As vivências de quase morte. te quero ao máximo. baremos. E vamos à quântica. Não sou especialista em física quântica, sou físico teórico, meu doutorado é em física teórica. Tive um grande professor de física quântica, de mecânica quântica, de física de altas energias na Universidade de Barcelona, José Ignacio Latorre, um verdadeiro mestre. E vamos falar de quântica num instantinho. Mas antes, você disse algo muito importante que quero destacar antes que tentemos encontrar uma explicação. Que entendo Exato. que é por aí por onde... Ou a quântica buscar-lhe uma... Algo que me explique os fenômenos após. Mas antes disso, você disse algo muito importante. Porque você falou sobre como objetivamos, como estudamos essas experiências. E eu quero lembrar que, e também você disse que é um problema. Para os cientistas, um problema é algo bom. Para as pessoas no nosso dia a dia, não é bom um problema. Mas um problema é um presente. Porque o problema é o que vai te fazer ir ao desconhecido. Ou seja, é boa notícia que as coisas não batam, pois quando resolveres o porquê, aprenderemos muito. E isso é a primeira coisa a dizer. O segundo é que, e agora vamos à quântica, como te contava Galileu, fez esta que às vezes podemos chamar, eu chamo de divórcio forçado, e disse: a alma humana para a religião e o movimento dos astros e das coisas no mundo terrestre para a ciência. Pela ciência. Esta separação de bens tem ido muito bem por muitos séculos. E este biombo, que também às vezes o descrevo como um biombo de sucesso, a ciência como uma empresa, um projeto empresarial brutal, que tem conquistado o físico, o químico, o biológico, embora o segredo da vida não seja tão difícil de decifrar. A psicologia chega, certo, há 100 e poucos anos, e a psicologia decide que vai estudar a psique logos, essa é a palavra, a alma, Mente, alma. a mente, a alma, a consciência. E isso muitas vezes usamos indistintamente, mas como se dizia antes, aceitamos polvo como animal de estimação. Por enquanto vamos chamar tudo igual. E quando a psicologia decide estudar a alma, a mente, ela recua e diz: como meço isso? Como matematizo isso? Não se permite. A alma humana não se deixa medir e matematizar. E então esta é a minha interpretação. E os psicólogos que conheço concordam comigo, olham para o primo do Zumosol. Quem for velho o suficiente vai lembrar do anúncio do primo do Zumosol. Olham para o primo do Zumosol e dizem: quem é o primo do Zumosol? O físico teórico, ou a física. E o que diz a física? Mede e matematiza. Então, a psicologia, que queria estudar isso, muda de opinião, até nega que exista. Diz que a alma não existe e por muitos anos a psicologia do século XX foi condutista, estudando a conduta. Porquê? Porque o comportamento é o que se deixa medir e matematizar. Eu te conto isso porque, claro, é só nos anos 90 do século passado, há 30 anos, que na ciência não é nada, vem um prémio Nobel Francis Crick e dá a bênção papal ao estudo científico da consciência nos laboratórios ortodoxos. Então, é preciso ter contexto. Só estudamos a consciência de forma científica há 30 anos. E a consciência, repito, é aquilo que Galileu deixou para mais tarde e nos esquecemos. O que quero dizer com isso? Que não sabemos como se faz. Eu estou a tentar explorar uma ciência 2.0. Então, por que dou toda esta volta? Para voltar às experiências de quase morte. Claro, a tentação, que é muito compreensível e natural, é... Bem, vamos colocá-lo num scanner cerebral, vamos ver o que acontece no cérebro, mas o elemento que não se pode esquecer é a experiência humana o tempo todo. Ou seja, uma história que um paciente te conte poderão chamar de anedota. E, de fato, muitas vezes é uma anedota, te contam, mas 2, 10, 100, 500, 1000 histórias contadas por pacientes que não se conhecem, a pessoas muito bem formadas como você e outros profissionais, isso já são dados científicos. Ou seja, é muito importante que não nos esqueçamos. Tudo isto é para te dizer que, às vezes, sou um pouco elíptico. Insisto, que se queremos fazer uma ciência da consciência, a experiência humana é o nosso material de trabalho. É o nosso dado científico também. Não só que receptor cerebral, que circuito cerebral, que ressonância.
Lembram que falei de primeira e segunda classe, não é? A realidade que viaja em primeira classe e a das experiências em segunda. Agora todas devem viajar em primeira classe, então o trabalho é unir as experiências às medidas possíveis. Vejo claro e agradeço. Gosto muito. Antes de passar à explicação, por enquanto, o material a trabalhar é o que nossos scanners cerebrais podem medir e o que as pessoas contam sagrado. Sagrado ouvir e sagrado considerar e trabalhar como dado científico também, pois é a experiência que queremos entender. Certo, agora vamos à quântica. O que te disse no início, o elemento estrutural, concordas que devemos falar de energia, de partículas de átomos subatómicas e destas propriedades da vibração, ondas eletromagnéticas, etc. Isto como princípio base. Ou seja, temos de mudar o paradigma da matéria, passamos para algo que não se pode ver. Temos de estudar seus efeitos, interações e, com fórmulas matemáticas, expressá-lo. É esse o ponto de partida, digamos? É um ponto de partida brutal, disruptivo, aconteceu há 100 anos e ainda estamos a descobrir o que isto significa. Os paradigmas mudam poucas vezes, mas quando mudam como uma grande experiência, reparem como a nível quase de civilização chegou a física quântica há 100 anos. 100 e poucos anos. E ainda estamos digerindo o que significa essa mudança de visão do mundo. É por isso que a quântica é tão maravilhosa e misteriosa. Como podemos contá-la? Como posso eu contar o que acontece lá? Olha, com analogia. Os materialistas, que eu às vezes chamo de materialistas porque são muito espertos, diziam tudo é feito de matéria e não há mais nada. E todo o resto de que falamos tem que surgir dela. Já vimos que isso é muito problemático para estudar a consciência. Mas bem, eles até acreditavam que tudo era feito de matéria. Pensemos nisso como água sólida, sólida. Mas depois percebemos que a matéria se transforma em energia e a energia em matéria, que é uma novidade incrível, não é? Quando percebemos isso na física, não é? Então a água sólida pode ser feita líquida. Mas podemos ir além da energia. Depois, há muitos físicos teóricos muito poderosos que dizem que o universo é feito já não de matéria nem de energia, mas de informação. Então pensemos nisso como água gasosa. Então, de repente, há vários estados, não é? Há matéria, não há dúvida, não é? Há energia, sem dúvida, e há informação. Eu acho que há mais coisas, né? Então, uma das primeiras mudanças, e muitas mudanças acontecem no início do século XX, é que temos que redefinir não só as regras do mundo, mas do que ele é feito. E então, com a relatividade, acontece que o espaço, literalmente, o espaço cartesiano, quadradinho, absoluto, acontece que agora Sede. vai-se deformar conforme a massa que estiver ali presente. Pois, no fim das contas, massa e espaço são primos irmãos, quase na sua própria definição. Vai acontecer que o tempo vai correr mais devagar se nos movermos mais rápido. Ou seja, o relógio também é cartesiano, não é? Agora vai esticar. Ou seja, mudamos a definição de espaço, a de tempo, a de matéria, se transforma em energia, inclusive informação, não é? O que nos resta? Ou seja, veja, a mudança, ainda não falamos de quântica, mas a mudança de definição do que dávamos por certo é brutal. E isso é muito importante lembrar, porque também vamos ter que mudar nossa definição de morte e nossa definição de consciência, não é? E não há problema nenhum. Agora, o que é que acontece com a quântica? Lembro como me contavam na faculdade, né? Estes físicos começam a encontrar algumas anomalias. Anomalias que é o mesmo que nos está a acontecer, no sentido de que temos estes dados que não se encaixam em nenhum quadro. As experiências de quase-morte, outras margens da consciência. No caso deles era algo muito curioso. Não quero me prolongar muito, mas bem, você me diz, me corta ou me redireciona, porque isso é fascinante.